Será que você está sendo espontânea ou está fugindo das suas responsabilidades? O quanto que a gente pode estar sendo vítima da nossa própria rotina e quanto que a gente está perdendo o que é autêntico a nós? Olá! Este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Giulia Tessitori, @JulTessitori, e hoje a gente vai ter um papo sobre espontaneidade e como que ela aparece ou não na nossa rotina. E para a gente poder conversar sobre essa tal de espontaneidade, a gente tem que definir o que é ser espontâneo. Enquanto eu pensava um pouco em o que é ser espontâneo, me via muito à cabeça tomadas de decisões no momento, rápidas, né? Então, sei lá, tô aqui trabalhando e aí o Arthur, meu namorado, me chama para fazer um bate e volta pra praia. E aí eu falo que sim e eu sou espontânea naquele, tomo uma decisão espontânea naquele momento e a gente vai e é muito gostoso e isso revitaliza a nossa semana e aí eu volto, enfim. Isso daí é um cenário em que eu consigo enxergar que a espontaneidade surgiu. Ou seja, se a gente analisar essa situação que eu acabei de te falar, a gente pode identificar que existe um contraponto entre aquilo que é planejado e o que é espontâneo. E essa vai ser uma boa definição para a gente começar a estabelecer o que é espontâneo, né? Talvez seja exatamente esse oposto do que é planejado. Mas será que se são opostos, um pode complementar o outro? E logo no começo, a gente refletiu aqui juntas. Será que eu tô sendo espontânea ou tô fugindo dos meus compromissos? Porque nesse mesmo exemplo, imagina se eu tô tendo uma semana chata, mas enfim, é meu trabalho, são minhas responsabilidades. E eu fujo pra praia e passo um dia super gostoso. Qual que é o limite entre aquilo foi bom e me fez recarregar as minhas energias ou tô fugindo das minhas responsabilidades? E aí que tá. A gente fala tanto sobre esse tal de autoconhecimento que é mega importante, mas que por algumas vezes ele é tão usado e tão falado, sabe quando você olha no espelho e repete uma palavra e depois da 10ª repetição aquela palavra já não significa mais nada? Talvez tenha um pouco disso com autoconhecimento. Eu sinto que virou uma palavra um pouco estigmatizada. Da mesma forma, autocuidado, da mesma forma com até a produtividade, né? Mas, no final das contas, falar se você tá sendo espontânea de um jeito positivo ou se você tá só driblando os seus compromissos, cabe a você. De novo, né? Você é responsável por compreender a sua realidade e responsável também por uma autopercepção e um conhecimento suficiente para que você possa, pelo menos, ter algumas pistas de que você pode ou não fazer certa atividade ou tomar certa decisão. E aí a gente entra em um tema que eu sou apaixonada, imagino que você também seja apaixonada, que é sobre a nossa rotina. Qual que é a relação entre uma espontaneidade e uma rotina? Se rotina tem muito a ver com planejamento, ela anula a espontaneidade? Existe uma frase que eu acabei tropeçando um dia desses no Instagram, que dizia o seguinte: você não consegue criar no modo sobrevivência. E o que é esse modo sobrevivência? Sabe quando você tá lidando com incêndios, que toda hora você tem que apagar um incêndio, ou então toda hora surge uma demanda e aquilo é para ontem e você tem que fazer aquilo e as coisas são estressantes, você não tá sentindo um prazer em nenhuma parte do seu dia ou de atividade sua, só quando você deita no sofá e liga aquela série, aquilo é um descanso para você. De que forma que você vai ser espontânea nesse modo sobrevivência? Ou até de que forma que você vai ser criativa? E a gente vai entender aqui a relação entre essas duas coisas, nesse modo sobrevivência. Eu entendo que a rotina, ela é a base que te permite ser espontânea. Como assim, Julia? Ter uma rotina organizada pode liberar espaço mental e tempo para ações espontâneas, já que as tarefas planejadas estão sob controle. Sempre entre aspas, porque são poucas as coisas que estão realmente sob controle
nosso, né? Sob nosso controle. Não sei se você sente isso. E você pode até comentar aqui na caixinha do Spotify ou então nos comentários do YouTube. Que uma rotina bem estabelecida, ela te dá um senso de segurança, de previsibilidade, de estabilidade. E talvez no seu caso, assim como é para mim, eu me sinto muito mais à vontade para explorar coisas novas, para ser espontânea, sabendo que as minhas responsabilidades, os meus compromissos, eles estão em ordem. Eu não preciso ficar me preocupando com eles. E aí que vem aquela pergunta. Então, eu posso planejar o espontâneo, Julia? Será que se é planejado deixa de ser espontâneo? Na minha visão, não. Na minha visão, a gente pode sim planejar o espontâneo. A gente pode planejar de forma a tornar mais propício que o espontâneo surja, ou a gente pode literalmente planejar o espontâneo. Por exemplo, se eu quero sair mais para passear com as minhas amigas e fazer coisas diferentes, eu bloqueio a minha quinta-feira à noite para isso. Não sei o que, mas eu vou fazer alguma coisa espontânea com elas. Eu realmente não acho que só de você planejar o dia e o horário você já está limitando a característica de ser ou não espontâneo. O que vocês acham? E aí a gente tropeça em um autor que, obviamente, no nosso próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre ele, porque é o que eu estou estudando para pensar essa autenticidade e criatividade, mas que é um autor que define o estado de fluxo. E ele fala, trazendo um pouco para esse momento da conversa, que o espontâneo tem muito mais a ver com uma característica de presença do que com ações específicas ou tomadas de decisões rápidas e no momento. O texto ele sugere que a espontaneidade não está limitada a ações específicas, mas é uma qualidade de presença que permite o livre fluxo de ideias, expressões e gestos. E eu gosto de explorar o espontâneo, né? Por mais que eu seja uma pessoa super da organização, da rotina, eu gosto de ter as coisas encaixotadas. Por mais que isso seja importante para mim, eu gosto muito de treinar esse espontâneo, justamente para me conectar com aquilo que eu valorizo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas também para treinar uma habilidade minha de lidar com coisas fora do planejado e até que acaba me beneficiando na hora de lidar com alguns imprevistos. Porque a nossa vida ela é cheia de imprevistos, de conexões, possibilidades, oportunidades que a gente não planeja. Muitas vezes a gente está muito fechado a um planejamento muito quadrado, impede que a gente tenha uma boa relação entre planejamento e realidade, ou planejamento e execução. Então, eu acho que é um bom treino isso. Quando eu comecei a conversar um pouco com o Arthur, meu namorado, sobre esse tema desse episódio aqui, eu parei para ele e falei assim: nossa, eu tô trazendo muitas características do que eu julgo ser uma atitude impulsiva. Qual que é a diferença entre ser espontânea e ser impulsiva? E aí, em uma pesquisa rápida, eu achei aqui uma resposta que me contentou um pouco. Ser espontânea envolve agir de forma natural e instintiva, respeitando o contexto e as próprias emoções, enquanto ser impulsivo está ligado a reações imediatas sem consideração pelas consequências ou pelo contexto. A espontaneidade é frequentemente vista como uma expressão autêntica e consciente de si mesmo, permitindo flexibilidade e criatividade. Por outro lado, a impulsividade pode ser menos refletida, resultando em ações precipitadas que podem não estar alinhadas com seus objetivos ou valores pessoais de longo prazo. O que a gente pode identificar aqui neste fragmento? Que existe uma diferença, que talvez o agir espontâneo considera o contexto e considera restrições e considera limitações, realidades. Existe uma outra diferença que me parece importante entre esses dois conceitos, que é a diferença de ligação com as nossas emoções ou com aquilo que a gente julga que é importante. Como assim?
Julia. Se a gente fala que o espontâneo envolve agir de uma forma natural e instintiva e que isso está ligado com as nossas próprias emoções e com uma expressão que é autêntica e consciente de si mesmo, o oposto acontece na impulsividade quando a gente não age de acordo com os nossos valores ou objetivos pessoais de longo prazo. O que não é óbvio, não é fácil dizer, estou sendo coerente com os meus valores, não estou sendo, né? O que é ser coerente? E aí entra de novo a questão do autoconhecimento. E eu posso falar da minha experiência própria. A gente vai entrar numa historinha, né? Mas aqui ainda falando da minha experiência própria em relação a esse tema, eu pensei nesse tema quando a gente estava no episódio anterior, que era o nosso episódio sobre limites, falando sobre escolhas, né? E como que é importante a gente escolher entre uma coisa ou outra. E aos poucos eu consegui perceber sim que eu pude treinar a minha habilidade de escolher de acordo com as minhas emoções e de acordo com o meu contexto. Isso não é simples, mas eu acho que é possível sim de ser treinado, ou pelo menos explorado um pouco mais conscientemente. Se eu sinto, por exemplo, uma vontade muito grande ou uma predisposição muito grande para um pensamento mais criativo que está muito associado a uma parte do meu trabalho que envolve criação, que é a criação de conteúdo. E eu posso, naquele momento que eu me sinto inspirada, sentar e produzir, muitas vezes é porque eu tenho uma rotina planejada e estruturada o suficiente para mover os meus blocos. E de novo, para quem não sabe que blocos são esses que eu estou falando, faz parte do nosso método de construção de rotina, disponível dentro do curso Rotina Perfeita, dentro do clube Rotina Perfeita. Mas se você pesquisar por método de gestão de tempo, por blocos de tempo, você vai ter um pouco desse entendimento do que eu tô falando. Um outro exemplo para vocês, e me desculpem se isso é algo totalmente fora da realidade, mas eu juro que acontece comigo. Tem momentos que a gente chama, pelo menos em casa, de baixar a dita, que dá vontade de sair varrendo, limpando e passando pano em tudo. Eu juro que eu tenho isso. Que às vezes pode ser confundido com aquela procrastinação ativa, enfim, autoconhecimento. Eu gosto de aproveitar essa energia de quando baixa a dita em mim, porque não é sempre. Então, se isso acontece, sei lá, uma vez por semana ou a cada 15 dias, é importante que eu aproveite. E é muito mais gostoso fazer uma atividade quando eu tô com vontade de fazer aquela atividade. É óbvio que tem coisas que eu só nunca vou ter vontade, mas que precisam ser feitas. Mas, se a gente consegue ter essa conexão com aquilo que tá mais aflorado no momento, aquilo que parece mais natural, que você tem uma disposição um pouco maior para fazer, e você consegue fazer aquela atividade, isso torna a sua rotina muito mais costurada com os seus sentimentos do que com padrões externos ou estruturas externas estáticas. E para mim isso é muito mais uma rotina, que é saudável do que fazer exatamente as mesmas coisas todos os dias. Eu sei que existe um conceito por trás de rotina que prevê a previsibilidade, mas essa flexibilidade, ela não só é importante, como ela é essencial. Bom, e com isso a gente termina o nosso bloco sobre reflexões mais filosóficas e livres pela minha cabeça, pela nossa cabeça. E vamos para o nosso próximo bloco. A gente vai tentar entender um pouco melhor o que existe de evidências, de estudos sobre esse tema. Basicamente, o que eu estudei ou venho estudando para conseguir falar com vocês e para conseguir me entender um pouco melhor também. Esse bloco de hoje ele não tá tão cabeçudo quanto o nosso episódio passado, porque realmente é um tema um pouco mais gostoso de pensar, né? Espontaneidade. E o que a gente pode entender sobre esse tema? Existem alguns estudos na área da criatividade, muitos estudos, inclusive, na área da criatividade. Por quê? Muitas vezes o espontâneo ele está assim relacionado a essa criatividade, essa conexão inesperada de ideias que normalmente surgem algo muito diferente.
E pensando um pouco nesse conceito da criatividade, mas também até pensando na espontaneidade mesmo, tem um livro que eu queria trazer para vocês, que eu tive contato em uma das minhas aulas da pós, que se chama Flow. Esse livro ele tem disponível aqui no Brasil, traduzido. O autor, vou deixar o nome aqui, e a pronúncia correta. Mihai Csikszentmihalyi. Esse autor ele tem inclusive acho que um livro sobre criatividade especificamente. Mas o principal conceito pelo qual esse autor ele é bastante conhecido é o conceito de fluxo, ou flow, que é um estado de concentração completa e absorção em uma atividade, que pode ser relacionado à espontaneidade como qualidade de presença. E em que momento que eu estava estudando sobre esse mocinho aqui? No momento em que a gente parou para pensar lá dentro do clube sobre motivação. Inclusive, sócios do clube, sócias são as assinantes do nosso clube, o Clube Rotina Perfeita. Então, se você é uma assinante, dentro do nosso clube tem uma aula, dentro da biblioteca do clube tem uma aula sobre motivação que eu explico esse conceito. Caso você não seja uma sócia, siga o @Clube Rotina Perfeita para acompanhar um pouco e ficar de olho em novas vagas. Bom, o conceito envolve o entendimento de uma motivação que pode estar relacionada à própria atividade, o próprio processo, ao próprio processo, ou então pode estar relacionada a algo fora daquele processo. Ou seja, vou trazer aqui um exemplo para vocês. Eu comecei a pegar gosto pela pintura. E aí comecei a trabalhar um pouco mais e gosto muito de me expressar por esse meio artístico, gosto de misturar cores, de pensar em formatos, de testar formas de desenho, de encontrar a minha própria visão sobre o mundo, enfim, na tela. E o que eu sinto quando eu tô pintando? Eu sinto que eu gosto de pintar. O ato de pintar me satisfaz, me motiva. É o que a gente chama de uma motivação intrínseca. Eu me motivo pelo processo. Em contrapartida, vamos supor que eu comecei a pintar e descobri que eu sou muito boa pintora. E comecei a vender os meus quadros no Instagram e começou a fazer maior sucesso. E hoje em dia eu sou uma pintora, posso me dizer uma pintora. E eu vivo disso. Minha renda ela é constituída quase que 100% das vendas dos meus quadros. E enquanto eu tô pintando, eu já começo a pensar: será que esse quadro vai vender? Começo a pensar: quanto que eu vou poder cobrar por esse quadro? Começo a pensar: será que ele vai ser tão bom quanto aquele outro quadro que eu vendi, que eu consegui não sei quantos novos seguidores com aquele reels que eu fiz pintando esse quadro? Você concorda comigo que existe um deslocamento da motivação que deixa de ser uma motivação pelo ato de pintar e passa a ser uma motivação pelo dinheiro, pelo reconhecimento, por uma fama, talvez? E a gente tá aqui num espaço em que é óbvio que o dinheiro importa, é óbvio que a gente precisa pagar as nossas contas. E com certeza, conseguir viver da sua arte não era nada fácil. E é óbvio que existe uma preocupação constante em quem é autônomo, quem vive da sua arte, né? Nesse nosso caso, nesse nosso exemplo. Mas o que acontece, assim? Um olhar objetivo, um deslocamento da nossa motivação. E é uma motivação que a gente chama de uma motivação extrínseca. Tudo isso para falar que o nosso colega impronunciável entende que esse estado de fluxo, ele se encontra bastante próximo dessa motivação intrínseca ao processo. Então vamos lá. Tanto a espontaneidade quanto o fluxo, o flow, exigem uma forma de atenção plena e presença total. Ou seja, né, a gente está relacionando a espontaneidade, a criatividade, até o estado de fluxo, que são coisas diferentes, mas a gente está relacionando ambos, na verdade, não ambos, na verdade, os três,
com uma presença. Para alcançar esse estado de flow, uma pessoa deve estar inteiramente focada na atividade, sem distrações internas ou externas, o que também é uma condição para a espontaneidade autêntica. Ao estar totalmente presente, a capacidade de responder de maneira espontânea e criativa às situações aumenta. O estado de flow, muitas vezes, ele é alcançado em atividades com regras claras. Vamos lá. Então, aqui a gente já está conseguindo olhar de uma forma mais objetiva para essa tal de espontaneidade. A gente conversou lá no começo que existia uma relação entre a espontaneidade e fazer aquilo que é autêntico a você. E que isso exige bastante autoconhecimento. E uma forma possível da gente conseguir se conectar com uma ação para entender se ela está próxima daquilo que é importante e autêntico para a gente, talvez seja justamente esse estado de presença. E esse estado de presença, afirma o autor, ele gosta, ele se dá bem com situações onde as regras são claras, os objetivos são definidos. E isso muitas vezes pode parecer contra-intuitivo, mas é justamente essa estrutura que libera o indivíduo a explorar possibilidades dentro de um framework, dentro de um perímetro definido, permitindo a expressão espontânea de ideias e soluções. E então lembra que no começo também a gente falou sobre o espontâneo partir do pressuposto de um contexto definido? Qual que é esse contexto, né? E é muito por isso que o planejamento ele não é inimigo do espontâneo. Pode ser uma coisa pode ser o oposto da outra, mas não necessariamente um não vai ajudar o outro, né? Ou vai prejudicar o outro. Então fica aqui a minha indicação desse livro. Tenho certeza que se esse tema te interessa, você vai encontrar muitas soluções para os seus dilemas. E uma outra recomendação que eu queria fazer é o episódio Vazio, da Lela, dentro do podcast Gostosas Também Choram. Que quando a gente está pensando no espontâneo e a gente está pensando em nos conectar com aquilo que é realmente da nossa vontade, lembra que eu falei que eu gosto de sentir aquilo que eu tenho vontade de fazer para poder fazer naquele momento? Se a gente quase que afoga esse sentimento sempre com hiperestímulos ou atividades muito confortáveis, tipo a sua série conforto, tipo rolar o feed do infinito do Instagram, do TikTok, também sem entrar em juízo de valor, porque todo mundo sabe os malefícios que isso pode fazer, mas isso não significa que a gente é contra as redes sociais. Mas realmente esse uso ele tem que ser um pouquinho mais consciente muitas vezes. O que acontece? Se a gente se força a ter um momento de vazio, um momento de deitar na cama e olhar para o teto, talvez passados os primeiros segundos ou até o primeiro minuto de tédio, a gente possa começar a entender os nossos desejos, coisas que você autenticamente está com vontade de fazer, coisas que você, não estando nesse momento de vazio, não teria dado tanta atenção. Se você tivesse passado pelo primeiro momento de tédio e já pegado o celular, muito provavelmente qualquer outra ideia teria ido embora. Você teria ficado com aquelas ideias de sempre, de atividades que você já está acostumado a fazer. E eu acho que para quem quer pensar um pouco sobre espontaneidade, criatividade e rotina, pode usar esse episódio como uma boa fonte de inspiração. E com isso, a gente parte para o nosso próximo bloco, para a gente conversar um pouco sobre minhas experiências, para eu te contar situações que são bastante complexas na minha cabeça, mas que se relacionam bastante com esse nosso tema. E o que eu escolhi para a gente conversar hoje é dentro do tema viagens. Eu sou uma pessoa que me organizo muito. E me organizo muito porque se eu não me organizo, as coisas dão ruim. Assim, num nível que
chega a ser preocupante. Eu acumulo um repertório de histórias sobre viagem que, assim, a gente poderia ficar aqui até amanhã. Mas eu já fui viajar mais de uma vez sem mala, já fui viajar mais de uma vez sem documento, já perdi documentos no meio da viagem, muitas coisas. Ou seja, você pode imaginar o nervosismo e a ansiedade que eu passo pré-viagem. Sempre, antes de viajar, de avião, de carro, de ônibus, o que seja, eu fico mal. Um dia antes, né, na véspera ou no próprio dia. Por isso que eu necessito de um planejamento básico. Mas o que é muito curioso é que eu amo planejar as viagens, não só amo como preciso, mas também eu amo ir contra o meu próprio planejamento. Eu sou muito apaixonada por um estilo de viagem espontâneo. E esse estilo de viagem espontâneo pode estar associado com essa ideia de que a gente vai sair andando e vagando e fazendo o que quiser. O que eu amo. Eu amo mesmo. Descobrir lugares inusitados, conversar com pessoas inusitadas, criar conexões inusitadas. Mas não me venha com a ideia de não ter hotel agendado, de não ter lugar para dormir, de não ter uma ideia de como que faz para chegar do lugar A para o lugar B, se tem trem, se não tem avião, se vai de bicicleta. Porque sem essa estrutura eu não consigo me ver livre para ser espontânea. Isso faz sentido para vocês? Porque na minha cabeça, por muito tempo, isso nunca teve uma conexão, uma coisa muito contraditória da minha própria cabeça. Mas sim, eu preciso ter esse sentimento de segurança, eu preciso ter um conhecimento prévio. E sim, eu gosto muito desse charme do inesperado, do espontâneo, que pode estar presente em viagens de formas muito lindas, mas que só o espontâneo pelo espontâneo não me atrai, eu preciso ter um planejamento. Ou então, eu vou, por exemplo, tem essa situação que vocês tentem imaginar. Eu, Arthur, meu namorado, meu pai e meu irmão, a gente entra no carro à noite para ir para a Argentina. De São Paulo até a Argentina, acho que dá menos de 2.000 quilômetros, não sei. E aí, à noite, a gente estava chegando em Curitiba, 5 horas de viagem, e eu tava meio de olho fechado atrás, assim, eu ouvi meu pai perguntando pro meu irmão, Gustavo, você pegou os documentos do carro? E aí meu irmão responde, não, papai, a responsável por isso é a Júlia. Eu arregalei assim o olho e falei assim, não sou responsável, eu sou responsável pelos documentos das pessoas. Coisas do carro é com você, Gustavo. E aí a gente percebeu que tinha esquecido o documento. Fizemos o retorno de imediato, voltamos para casa, 5 horas para isso. Imagina assim, quando você sai de casa e você esquece alguma coisa, você tem que voltar, às vezes você só subiu a rua e você já fica pé da vida. Agora imagina andar 5 horas e voltar 5 horas. A gente continuou a viagem, descemos até o Chuí, fronteira com o Uruguai. Entramos no Uruguai. À noite a gente chegou num hotel. No dia seguinte, cadê os meus documentos? Não sei. Perdi meus documentos. O que acontece? Não podia ir nem para o meu país de origem, nem para o meu próximo destino. Estava presa no Uruguai. Óbvio que isso foi por alguns segundos, enquanto eu surtava e dei tchau para o meu pai e falei bom Natal, porque isso já era dia 23 de dezembro. Mas, enfim, depois a gente foi no consulado, foi o atendimento perfeito, eu fiquei muito nervosa. Mas tudo isso para falar que eu sou uma pessoa que acompanha muitas, não diria tragédias, mas acontecimentos inesperados ou os famosos imprevistos. Então, eu não dou sorte para o azar. Ufa! E depois dessa nossa conversa, e depois de você descobrir que eu sou uma control freak, porque se eu não tiver tudo planejado, eu simplesmente esqueço tudo, depois da gente chegar nesse nível de intimidade, a gente pode ir para o próximo bloco. A gente vai falar de 4 exercícios para
explorar um pouco mais o espontâneo agora. Lista de espontaneidade, minha sugestão. Sabe quando você tá com vontade de fazer alguma coisa, mas não sabe o quê? Você recorre à sua lista de espontaneidade. E sabe quando você tá cheia de coisa pra fazer e você pensa em 1 milhão de coisas legais que você poderia estar fazendo, a não ser que não são trabalhar? Você coloca na sua lista de espontaneidades essas coisas. Isso faz com que você consiga o melhor dos 2 mundos, né? Não adianta você ter tempo, mas não saber o que fazer, não adianta você não ter tempo e ter 1 milhão de ideias, né? Exercício número 2, bloqueio de distrações, bastante relacionado com a nossa indicação do podcast da Lela, Vazio. Às vezes, vou ler aqui, pensamos que não temos tempo para o inesperado, mas muitas vezes vivemos no automático e recorremos rapidamente às nossas séries conforto ou os feeds infinitos do Instagram ou TikTok. Force-se a ficar sem essas atividades em momentos de descanso ou de tédio. Deixe vir a mente. Depois dos primeiros minutos de tédio, vontades espontâneas podem aparecer. Esse é um exercício ótimo para isso. Rotina fora da rotina. Exercício número 3. Analise a próxima semana e pense em mudanças interessantes. Lembra que eu dei a ideia de quinta-feira das amigas? Pode ser algo simples, como tomar um café em um lugar diferente, um home office em um café. Eu amo essa ideia. Eu já tive o momento de estudar em bibliotecas. Eu virei uma caçadora de espaços de estudos por São Paulo e era maravilhoso. Então, você pode pensar na sua próxima semana o que você pode fazer de diferente para deixar aflorar o espontâneo. E para terminar, exploração criativa de hobbies. Você reserva um tempo para mergulhar em um hobby antigo ou explorar um hobby novo. Pode ser algo que você sempre teve curiosidade, como a pintura, escrita criativa, dança, jardinagem, ou aprender a tocar um instrumento. Dê a si mesma permissão para ser iniciante novamente ou redescobrir uma paixão esquecida. Essa atividade não apenas proporciona uma ruptura com a sua rotina, mas também enriquece a sua vida com novas habilidades e prazeres, revitalizando a sua criatividade e seu espírito espontâneo. Ai, esse episódio foi muito gostoso, né? Eu amo falar sobre esse tema, sobre criatividade, sobre espontaneidade, porque pra mim rotina também é sobre isso. E pra gente resumir o nosso episódio em 3 frases, vamos lá. Frase número 1. Equilibrar uma rotina estruturada com momentos de espontaneidade pode proporcionar uma sensação de liberdade e criatividade, permitindo que as tarefas planejadas coexistam com ações inesperadas. 2. A busca pela espontaneidade não é necessariamente oposta a uma rotina organizada. Na realidade, uma rotina bem estabelecida pode ser base sólida que libera espaço mental e tempo para ações espontâneas. E 3. A espontaneidade não se limita a ações específicas, mas é uma qualidade de presença que nos permite lidar com o imprevisto, criar momentos de liberdade e inspiração e nos lembrar da imprevisibilidade da vida. E assim a gente encerra esse nosso episódio sobre espontaneidade e criatividade. Adorei conversar com vocês sobre isso. Quero muito saber o que você acha dessa relação entre rotina e o espontâneo. Então deixa aqui nos comentários, tanto na caixinha do Spotify, quanto nos comentários do YouTube. Se você quiser acompanhar um pouco mais da minha vida e da minha rotina, só me acompanhar no Instagram, @JuTessitori. Se você quiser conhecer o clube, como eu já disse nesse episódio, @Clube Rotina Perfeita. Lá dentro a gente cria um ecossistema, quase que uma rede social exclusiva nossa, para que você possa se aprofundar em vários temas envolvendo comportamento humano, neurociências, rotina, gestão de tempo, planejamento. Mas também a gente cultiva uma rede social com uma rede de apoio incrível com mulheres na mesma jornada que você. Então é isso, a gente se vê na próxima segunda. Até mais!